Senhor, Deus. Ó Senhor, cada um que entrar por essas portas, que venha sair daqui diferente. Ó Senhor, toma os louvores nas suas mãos. Toma, Senhor, a pregação. Ó Senhor, toma conta de cada um que está aqui presente, Senhor. Que o Senhor venha operar nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vou pedir ao pastor Diego para trazer uma palavra. O Salmo 37, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 37, verso de número 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Esse louvor, esse texto, ele é profético. Nós temos que confiar em Deus. Tem muitos aí que, as coisas não acontecem porque não confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com louvor, em nome de Jesus. Sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência.
as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você que sempre estás comigo, Glória a Deus, aleluia. Um adorador
já sou um adorador por excelência. Me doar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar em adoração, em brilhar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. E as palmas da voz, Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui nesse lugar. Aleluia, toda adoração, todo louvor é dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo quem faz é ele, tudo que opera é ele, tudo pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar uma oportunidade para o nosso pastor Diego, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, você que pode, em reverência a essa palavra, você se coloque de pé. Em reverência à palavra do Senhor, e abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 2. João, capítulo 3, versículo de número 2. Quem for achando, diga glória a Deus. Vou aguardar os irmãos a encontrar. João capítulo 3, versículo 2. É um versículo muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, vírgula, de noite, vírgula, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. João 19, rapidinho, no mesmo capítulo, João 19, veja o que Nicodemos fez aí agora. Depois de ter dado essa declaração à noite, olha o que ele fez em João 19. Versículo 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que no secreto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia conversado com Jesus à noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras, uma mistura de mirra
e aloés. Versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Pode você se assentar. Irmãos, aqui tem um mestre. Nós vemos um mestre da sinagoga, um fariseu. Não era qualquer um, era um mestre. E ele começa a conversa de noite. De noite, nós sabemos que era à noite, porque ele estava se escondendo, para que os outros não o vissem. Era à noite. E havia um costume judaico, que toda vez que eu te recebia na minha casa, se eu fosse judeu naquela época, eu recebesse você na minha casa, recebesse um irmão, as casas não tinham sala. Então as pessoas se encontravam com os outros no telhado, na laje. Então olha que situação, era de noite e se encontrando com Jesus na laje. E ele dá uma declaração importantíssima, ele fala assim, ó, nós sabemos que tu és mestre. Irmãos, era consciente. A gente sabe quem tu é. Nós temos consciência de quem o Senhor é. Aqui ele está se encontrando com vergonha. Mas no capítulo 19 ele se encontra de dia. Tirando o corpo e levando ofertas. Essa transição do de noite para o de dia quer dizer que houve uma conversão. Nicodemos foi transformado. Outrora eu falava contigo com vergonha. Agora eu já te exponho de dia. Todos já sabem quem eu sou. Eu não preciso mais me esconder. Irmãos, quantas pessoas Deus vai resgatar? Filhos seus, parentes seus, que você pensa que nem ora, nem fala com Deus. Eles oram. Às vezes eles falam com o Senhor na noite. Ninguém sabe. Mas vai chegar um momento que você vai ver eles de dia glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, o capítulo termina dizendo que o sepulcro era num jardim. Aonde que entrou o pecado? Por onde terminou? No jardim. Irmãos, o fruto foi tirado de onde? De uma árvore. A cruz era feita de quê? E qual era o fruto que foi tirado da cruz? Jesus. Irmãos, tudo começa e termina em Deus. O livro do Gênesis começa com um casal, termina como em Apocalipse, com uma cidade. Você entende isso? Começa, mas vai terminar. A Bíblia diz que a mão de Deus levou Jesus ao deserto. E quando terminou, os anjos vieram servir Jesus. Irmão, não tem deserto que não termine. Toda dificuldade que você tem passado, permaneça fiel. E os anjos vão vir te servir no final. Permaneça fiel. Não tem jeito. Irmão, Nicodemos se encontrou com ele de madrugada. Ninguém estava vendo. Mas a palavra foi tão forte que ele tinha que nascer de novo, que de dia ele estava segurando o corpo do Senhor. Não tem jeito. Quando a palavra de Deus nos pega, tudo que ela veio para fazer em nós, toda a obra que ela veio fazer, ela vai terminar. Não tem obra de Deus que não termine. Lembra daquela promessa que você escutou? De Deus. Vai se cumprir. É que a gente passa por tanta provação que não se lembra da palavra que nos deram, que ia ter restauração, que ia ter cura. É o processo. Deus vai te dar a vitória no fim. Permaneça fiel nele, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia. Que palavra do pastor Diego, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu às vezes eu fico meio com meus olhos às vezes na rua meio embaçado de
pastores se afastar do Senhor, né? Eu fico assim, sabe? Eu vim daquele lugar, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Nem o irmão Denis também, ele sabe como é que é aquele lugar, né? Que a gente vivia no meio daquela batucada a noite toda. Mas eu não sei como é que pode as pessoas se afastar de Cristo. Num dia, eu fui numa igreja que a pastora chegou para mim e falou assim: irmão Paulo, se você se afastar de Jesus, você morre. Aquilo ali eu tomei impacto, né? Eu fiquei impactado. Eu não vou me afastar mesmo. Mas ela falou isso para mim. Se você se afastar, você morre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que permanecer na presença de Deus. Vai ter provação? Vai. Vamos passar prova? Vamos. Mas Jesus, ele cumpre. Tudo aquilo que a gente pede ao Senhor vai se cumprir. Mas é no tempo dele, é na hora dele, é na hora que ele quer. Mas lá fora, meu irmão, você não vai pedir nada a ele, que ele não vai te dar nada não. Ele vai te tomar com as duas mãos, ainda vai te jogar no chão e ainda vai te matar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico assim, sabe? Eu fico, como é que pode conhecedor da palavra se afastar de Cristo? Eu passo o que passar. Eu posso estar com a minha esposa ali, às vezes eu posso até brigar um pouquinho, mas isso aí faz parte do casal. Né? Às vezes ela fala, quando eu falar, não é. Ela não é. Eu falo, não é isso, não. Aí eu falo, quer saber de uma coisa, vou dar uma volta de bicicleta. Daqui a pouquinho eu volto, tá tudo bem de novo. Né? Mas faz parte do casal, né? Eu vou dar uma oportunidade para o nosso irmão Denis. E as palmas lá ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. No princípio era o verbo. Que a paz de Deus esteja com todos. Diz a palavra: se tu estiver ligado na terra, está ligado. O que for desligado na terra está desligado. Nós estamos ligados com o altar de cima, porque o altar de cima está ligado no altar de baixo. Porque eles buscam as escondidas, né, pastor? Tem Nicodemos dentro da igreja, que procura Jesus só à noite, porque a sombra esconde a sua aparência, e a luz do dia é observado. Por isso eles buscam as escondidas. Tem a palavra de Deus no celular, porque a Bíblia o identifica. Como tem Nicodemos, querendo falar com Jesus, não tem compromisso de seguir com a cruz. É ouvinte da palavra, mas não se manifesta. Não aceitam Jesus, mas correm atrás das promessas. Tem Nicodemos dentro da igreja, que procura Jesus só à noite, porque a sombra esconde a sua aparência, e a luz do dia é observado. Por isso ele busca a escondida. Tem a palavra de Deus no celular, porque a Bíblia o identifica. Quando tem Nicodemos querendo falar com Jesus, mas não tem compromisso de seguir com a cruz. É ouvinte da palavra, mas não se manifesta. Não aceitam Jesus, mas correm atrás das promessas. Igreja, tem Nicodemos dentro da igreja, que procura Jesus toda noite, porque a sombra esconde a sua aparência, e a luz do dia é observado. Por isso ele busca as escondidas. Tem a palavra de Deus no celular, porque a Bíblia o identifica.
palavra, mas não se manifesta, não aceitam Jesus, mas correm atrás das promessas. Silêncio, silêncio, joelho no chão, sentimento, a igreja. Silêncio, silêncio, joelho no chão, sentimentos, pra glória do Senhor, o louvor tem que subir e atingir o altar das orações, com pensamento calado, vi o pássaro dourado pousar nas mãos de Jesus. Um passarinho feliz, coração partido, fez a minha cruz. Soltei o canto livre, encontrei abrigo no amor de Jesus. Eu quero estar presente quando a hora chegar, como uma brasa viva, sufregando o altar. E como Simeão, pegarei no colo aquele menino e me sentarei à mesa do divino, porque alcancei a minha salvação. Na sala do trono do altar sagrado, vi Elizabeth, o pássaro dourado, com uma caneta, quando eu me aproximei, e como Simeão, pegarei no colo aquele menino e me sentarei à mesa do divino, porque alcancei a minha salvação. Na sala do trono do altar sagrado, vi Elizabeth, o pássaro dourado, com uma caneta, quando eu me aproximei, meu acordei. Silêncio, silêncio, joelho no chão, sentimento. Silêncio, silêncio, joelho no chão, sentimento. Na glória do Senhor, o louvor tem que subir e atingir o altar das orações, com pensamento calado, vi o pássaro dourado pousar nas mãos de Jesus. Um pássaro feliz, coração partido, fez a minha cruz. Soltei meu canto livre, encontrei abrigo no amor de Jesus. Eu quero estar presente quando a hora chegar, como uma brasa viva, fumegando no altar. E como Simeão, pegarei no colo aquele menino e me sentarei na mesa do divino, porque alcancei a minha salvação. Aleluia. Na sala do trono do altar sagrado, vi Elizabeth, o pássaro dourado, com uma caneta, e quando eu me aproximei, meu acordei. Glória a Deus. Pegarei no colo aquele menino e me sentarei na mesa do divino, porque alcancei a
a minha salvação. Na sala do trono, no altar sagrado, vive eterno, passado e dourado, com uma caneta, quando eu cresce na minha oráculo. Silêncio. Sou o cavaleiro do amanhecer, trago comigo o seu despertar. O homem velho precisa acordar, já foi liberto lá na cruz, mas continua a cochilar, como um velho ancião que não quer se renovar. Quero ver, igreja. Sou o cavaleiro do amanhecer, trago comigo o seu despertar. O homem velho precisa acordar, já foi liberto lá na cruz, mas continua a cochilar, como um velho ancião que não quer se renovar. Quando voltar, se negar, quem se acender não está em espírito, não está em sintonia, nem a carnal, está preso no mundo material. Quero ver, ele está em espírito, não está em sintonia, nem a carnal, está preso no mundo material. Não tem comunicação com a cruz, não está ligado em Jesus, que mudou toda a história. A vida no corpo carnal, morada do espiritual, a um passo da vitória. Se você clama o seu clamor, alcança o céu. E Jesus diz que acendeu minha palavra. Te amo, filho, te amo. Também, Jesus, te amamos. Adorar, adorar, adorar nosso Deus, Senhor da eternidade. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ele veio aqui nessa terra, deu a vida por mim, por você, por nós. Não devia nada, levou um peso que não era dele, aquela cruz era nossa, mas ele se fez um servo para nos fazer servo do Senhor na glória, e se ascendeu ao céu, nos prometeu uma morada. Essa morada espiritual não é aqui na terra. Muitos procuram o reino da terra, mas a promessa é o reino de Deus, e quem crê, aplaude ao Senhor, aplaude que eu digo toda honra e toda glória. E obrigado pela minha oportunidade. E as palmas lá ao Senhor, mais forte, que é para Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pô, toquei esse pandeirinho, cheguei até a suar. Né? Para Jesus nós temos que suar mesmo, né? Tocar com vontade, tocar com alegria. Eu vou dar também uma oportunidade para a esposa do pastor. Em nome de Jesus. Só da igreja com gloriosa parte do Senhor. Eu vou cantar um hino aqui. Peço os irmãos que me ajudem, porque eu não tenho oportunidade.
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus vivo Ele está. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, né? No terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos dar uma oportunidade para a irmã Vânia. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Eu encontro muito alegre, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de estar neste lugar, o meu coração se alegra, né? Eu trabalho com crianças e é difícil demais para mim estar aqui às quarta-feira. Mas hoje pela manhã eu pedi aos pais, se puderem, cheguem mais cedo para que eu possa ir à igreja hoje. E pela misericórdia do Senhor, assim aconteceu e eu aqui estou para louvar e engrandecer o nome do meu Senhor. Eu vou ler aqui em Salmos 25, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos, esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Aleluia, né? Louvado seja Deus. O Senhor tem guardado a nossa vida. Nós estamos na presença do Senhor. Então nós não seremos nunca confundidos. Confundido é o povo que vive aí fora. Mas nós não. Nós temos um alvo, uma escolha, que é estar ao lado do Senhor. E jamais podemos deixar que o mundo, que as coisas do mundo venham confundir essa confiança que nós temos, né? Que jamais sejamos confundidos, mas que tenhamos sempre a certeza de que um dia estaremos contemplando a face do Senhor e estando com Ele no paraíso, porque é essa promessa que Ele tem feito para a gente, né? Que Ele foi preparar lugar, mas que Ele vai voltar para nos buscar, né? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Nosso pastor também, Mário Roberto, está com a sua oportunidade. Em nome de Jesus. A paz do Senhor seja com todos. Para Ele, Deus, toda honra. Para Ele, Deus, toda glória. Para Ele, Deus, todo o louvor. Estamos alegres, né? Porque estamos aqui mais uma quarta-feira para louvar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia, ele nos diz assim, ó, quando a Bíblia ela fala para a gente bem claro: me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Aquele que está triste, chega daqui e sai alegre, sabe por quê? Jesus é a nossa força. Jesus é a minha e a sua alegria. Não tem outro lugar aonde você pode encontrar mais alegria do que na casa de Deus. Você vê que muitas das vezes o mundo vive e festejam e está todos alegres por segundos, daqui a pouco começa um brigueiro danado, aí tem briga, acabou aquela alegria. Mas na casa do Senhor não. É a alegria do começo ao fim, porque o Senhor é a nossa força. Estamos alegres que o pastor Wagner está aqui, pastor lá de Itaguaí, né? Que veio aqui hoje nos ajudar. O pastor de Itaguaí com a sua esposa, que já teve a sua oportunidade. Então, isso são motivos de alegria de nós estarmos alegres. Por isso, eu quero agradecer a Deus. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus, por cada milagre que tu tem feito em nossas vidas, na vida dos irmãos aonde nós passamos. Por isso,
isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Vai, Pai, a cada lar representado aqui, Senhor. E repreende, Deus, todos os lados inflamados do inimigo que tenta ofuscar a nossa alegria. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te entrego nas tuas mãos todos que estão enfermos, Pai, todos que estão, Pai querido, desanimados, que eles possam procurar em Ti, Pai, força para poder caminhar. Muito obrigado, meu Senhor. Em o nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas logo ao Senhor. Vamos tirar a oferta da casa do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e a terra seca. Foi Ele que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou o luminário, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. E as palmas logo ao Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela essa primeira parte que eu fiz, né? E eu fiz o que Deus mandou fazer. Eu falei o que Deus mandou falar. Eu dei a oportunidade para quem Deus mandou dar. Às vezes pessoas ficam aborrecidas porque não recebem a oportunidade. Porque o Espírito Santo não tocou naquela pessoa de nos chamar aquela pessoa. Ela vai ficar sentada ali só escutando a palavra, né? E muito obrigado por tudo que Deus tem feito nesta noite. E o Senhor ainda vai falar mais porque vem a palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas lá ao Senhor. Glória a Deus, é verdade. É o Espírito Santo que rege as nossas vidas. Vamos ouvir agora o nosso pastor, né? Que é o mensageiro da palavra de Deus.
a maioria conhece, às quinta-feira, às quarta-feira, meio assim problemático das pessoas estar. Mas a gente louva a Deus de todas as maneiras, porque agradecemos a Ele, porque Ele é bom. Então vou passar agora a oportunidade para o pastor Wagner. Amém, meus irmãos, a paz para todos. Para quem quiser depois, né, pode muito bem, né? Tá lá no Facebook nosso lá. Depois os irmãos compartilharem lá no Facebook, depois vamos mandar pro YouTube também. Vamos compartilhar. Os irmãos que não puderam vir hoje, né, irmã Neide? Poderão ver depois, com calma, com paciência, né? É por isso que a gente, na verdade, a gente procura fazer isso, para que todos possam participar dos cultos, né? Meus amados irmãos, hoje eu quero, né, estamos aqui muito felizes, né, com os irmãos. Sempre brinco lá com a irmã Neide, aquele cafezinho, né, irmã Neide, né? Abençoado aí. E hoje bebi um cafezinho abençoado da irmã Neide, né? Isso é a benção pura. Mas, irmãos, eu quero convidar os irmãos para junto conosco abrir nossa Bíblia no capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Enquanto nós pudermos vir aqui, amanhã a gente vai vir, viu, amados? Quem fica com saudade, né? Aí tira um dia aí da semana, no mês, para podermos sempre estar junto com os irmãos, nunca perdermos o contato, né? Isso que é o mais importante. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler então? Deixa eu só beber essa água rapidinho aqui, da irmã Neide aqui, que é abençoado. Oh, glória! Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra banda. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos poder sentar, amados? Poder sentar em nome de Jesus. Existe, na nossa vida cotidiana, a gente passa por todas as situações da vida, né? Independente da circunstância, da faixa etária, ou até mesmo se a sua classe ela é alta, se ela é média, se ela é baixa, não importa. A Bíblia fala que todos nós vamos passar por tempestade. Mas uma coisa que me chama a atenção na tempestade, que por mais que ela crie alguns estragos, como nós podemos ver aí fora aí, mas ela passa, né? E depois vem aquele arco-íris abençoado, reparou já, irmão? Depois uma tempestade daquela, depois vem aquele arco-íris bonito, né? E você fica encantado, você até esquece que choveu muito, né? E podemos ver nesses últimos dias aí, no nosso Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, infelizmente está debaixo d'água, muita enchente, alagamento para lá e para cá. E às vezes naquele momento,
tudo que nós pensamos, o que nós queremos naquele momento é que passe logo a tempestade, que acabe logo tudo aquilo. E a gente sempre vai passar por isso. Mas tem lições que precisamos aprender com a tempestade. E nessa noite eu queria passar isso para os irmãos, né? O tema da mensagem hoje é a tempestade do medo. Todos nós temos medo de tempestade. Quando eu era pequenininho, me lembro, estava eu e minha tia, nós fomos criados juntos, né? Então ela é minha tia, mas nós nos tratamos como fossem irmãos, né? Estávamos na varanda, sabe, pastor, tranquilo, a chuva caindo. Minha mãe contava umas histórias minha doida pra gente da Bíblia, né? Falava que o mundo acabou com enchente, vai acabar com fogo. Então a gente fomos ensinados assim, né? Falou que o negócio ia ficar feio pra terra, né? Então a gente crescemos com essa mentalidade que as coisas podiam acabar. E estava eu e minha tia sentados, e chovendo, estava eu e nós dois sozinhos, né, em casa. E aí a chuva parece que começou a dar aquelas poças d'água, né? Ali no quintal. Nós já ficamos desesperados, porque imaginamos a história da minha mãe, que ela contava que o mundo acabou em água no tempo de Noé. E viu aquela aguinha, sabe, aumentando, entramos em pânico, desesperados, começamos a chorar. São poucas coisas a gente lembra da nossa infância, mas coisas que nos marcam, né? Nos marcam. Então, às vezes, a tempestade causa isso na gente, causa medo. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quem de nós aqui, quando você passa por uma adversidade, você não cria aquele temor dentro de nós, se não vamos sair fora, ou vai sair não daquilo, que aquilo vai acabar ou não. Mas algumas lições que queremos aprender hoje, nessa noite, que eu queria compartilhar com os irmãos, é justamente princípios da tempestade. Primeiramente, a tempestade, ela é inevitável. Não tem como nós fugirmos da tempestade. Jesus disse uma coisa bem clara para todos nós. Ele disse, olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele disse, enquanto estivermos neste mundo, todos nós vamos passar por adversidade. É inevitável. Agora, a diferença é que independente, né, como o caso de Jonas, não foi o caso, né, ali foi um caso à parte. O Jonas provocou uma tempestade. Não, ali é fora a parte do que Jesus está nos ensinando sobre a tempestade. Mas uma coisa é bem clara, né, não podemos evitar ela. Que por mais que nós viemos querer, por exemplo, você consegue evitar, quantos de nós às vezes estamos na rua e de repente, do nada o céu fica escuro, né? E você se depara com uma chuva forte, e se você não tiver bem, não tiver uma marquise ou algo igual, você vai se molhar. Não tem como evitar a tempestade. Quando ela vem, não tem como. Dias atrás, estávamos vendo uma reportagem de umas pessoas que foram fazer uma pescaria aquele lado ali da Costa Verde, e eles saíram. O céu estava limpíssimo, não tinha nada que pudesse indicar que ia acontecer isso. E do nada diziam deles que veio uma tempestade, né? E eles foram salvos, mas aconteceu, veio a tempestade. Então era inevitável. Às vezes nós sofremos, sabe por quê? Mas porque nós ignoramos justamente isso. Que se nós colocarmos na nossa mente que a tempestade são inevitáveis, nós iremos de todas as formas procurar nos prevenir dela. E a Bíblia, na verdade, ela é a nossa prevenção. Se você não lê Bíblia, se você não prestar atenção no que Deus te fala todos os dias, nós não vamos nos prevenir. Aí quando nos deparemos com ela, aí não tem jeito. Nós vamos, né, passar por uma situação difícil. Mas a Bíblia, de um modo geral, Deus, de alguma forma, Ele procura sempre vai procurar nos advertir ou nos trazer uma prevenção sobre isso. O que Pedro falou no capítulo 5, versículo 8. Né? Ele disse, olha,
Vigiai e orai, porque o diabo, o seu adversário, o adversário de vocês, ele anda ao redor de vocês, furioso, querendo vos estragar. Entendeu? A intenção sempre é essa. Você vai querer, o diabo sempre vai tentar isso, mas Deus está dizendo o quê? Antes que Pedro nos ensina, primeiramente temos que orar e vigiar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos saber lidar com a adversidade quando ela chegar até nós. E ela é inevitável. Não tem como fugirmos dela. Pedro ele nos dá um conselho, quando nós estivermos na tempestade, ele fala assim no capítulo 5, versículo 9, olha: resistam-lhe firmes na fé, certo que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo já estão passando pelo sofrimento igual ao de vocês. Quer ver um consolo para podermos como vencer as tempestades? É você lembrar que tem alguém pior do que você. Alguém que está passando por uma situação pior do que você. Eu, particularmente, quando eu me deparo com a adversidade ou quando eu estou envolvido com ela, eu fico lembrando, aí sempre aparece alguma reportagem, ou alguém ao teu lado, ou vizinho, ou alguém que você ouviu falar, que está passando por coisas piores do que você está passando. Então vamos entrar aquele princípio de Jesus, que Paulo nos ensinou no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então a primeira delas é que as tempestades, elas são inevitáveis. A segunda é que elas são imprevisíveis. Ela nunca vai chegar e dizer, olha, o irmão fulano, olha só, amanhã você vai passar por adversidade. Ela nunca vai te prever o dia que você vai passar por ela. É por isso que nós temos que sempre ficarmos, né, naquela prevenção, porque não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Uma coisa que nós temos que estar cientes que somente Deus conhece o nosso amanhã. Ele sempre vai nos trazer uma palavra para poder não deixar que a gente venha estar desprevenido na hora que depararmos com as adversidades. Pois a ideia, ali eu trouxe uma nota aqui interessante sobre o Mar da Galileia. Olha só, escute somente. O Mar da Galileia era conhecido por suas tempestades fortes e repetitivas. Uma realidade hoje. Aí alguém fez um comentário assim: enquanto cruzava este mar, numa tarde de verão, perguntei a um guia turístico israelita se já havia enfrentado alguma tempestade na região. Com certeza, respondeu ele, balançando a cabeça. E não quero passar de novo. Por quê? Porque a geografia ali do Mar da Galileia era o seguinte, olha só. Era um grande lago doce que, além de ficar 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, é cercado por três grandes montanhas. A mistura do ar quente ficava em volta do mar com o ar frio que vem das montanhas e acabava gerando uma espécie de efeito estufa, que a qual gerava toda aquela tempestade. Que por mais que aqueles homens tinham experiência nas suas pescas, porque sabe que o pescador passa por isso, mas nada era igual o que ele estava passando. Que às vezes nós nos garantimos por alguma experiência do passado, mas a experiência do passado só pode nos dar a certeza que nós vamos vencer, e não nos levar ao medo como levaram eles. Observe só no versículo 35, que Jesus fala para eles. Esse é a chave de tudo. E deve ser a chave também de nós vivermos nessa terra. Vamos passar para outra banda. Jesus deixou uma coisa bem clara. Que vamos passar para outra banda. Nós vamos chegar lá. E às vezes nós temos uma palavra constantemente dizendo para a gente que a gente vai passar, que a gente vai vencer. Irmãos, se o senhor for hoje dar uma olhadinha, esses dias atrás muitos anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos assim, eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida.
E aí, afinal das contas, eu estava até comentando com o pastor esses dias atrás, eu não queria nem mais pastorear. Vou largar esse pastor de lado, é uma coisa louca, né? Ser pastor é uma coisa de louco, né? E aí, eu pensava assim, mas aí começou, sabe? As coisas começaram a trabalhar na minha mente o seguinte, aí começou a vir algumas promessas que Deus nos fez. Não foi promessa, alguém dizendo isso para mim, foi promessa que Deus propriamente disse para mim, pessoalmente. Aí eu comecei a lembrar disso, como os pessoas falam assim comigo, olha só, rapaz, lembra que eu te falei sobre isso? Lembra que eu falei que você vai alcançar isso? Lembra que você vai passar, vai para lugares assim, para lugares assados? Lembra que eu falei que você seria isso, que você vai ser isso? E aí eu comecei a entender que não tinha como fugir do compromisso que a qual Deus fez comigo, que eu tenho também feito com Ele. Tem coisas, amados, que não tem como você voltar atrás. Uma vez uma pessoa disse para mim, que chorava, eu não aguento mais esse ministério, eu agora fui ungido para poder servir ao ministério, estou sofrendo, eu quero largar isso, pastor, disse para mim. Eu olhei para ela, disse, olha, se você quiser entregar o teu ministério, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Só que não compete a mim, eu posso até aceitar você entregar o ministério. Agora, o problema é o que você vai arrumar é com Deus. Aí eu quero ver o que você vai dizer para ele. Você já disse para ele que se ele quer aceitar o seu ministério de volta? E disse para ela, essa pessoa, uma vez ungido, nunca mais vai poder voltar atrás. Eu lembro de Davi, né? Davi foi ungido por Samuel, que beleza, né? Chegou lá aquele garotinho, aí ele foi, ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu papai, e vinha um leão, ele botava para correr, vinha um urso, botava para correr. Aí quando um dia Saul estava meio perturbado, endemoniado lá, ele foi convidado para tocar harpinha, tocou a harpinha, o demônio saiu de Saul, que maravilha. É bom ser crente assim, né, amados, né? É maravilha. Que bom você chegar e servir a igreja, né? Eu pensava isso também, pastor, vou falar a verdade, eu pensava assim, agora eu vou servir, não quero mais pastorear. Porque pastorear existe de algo a mais. Servir, é só chegar aqui, o pastor está na frente, que maravilha, o problema é dele. É ele que vai aguentar o trampo com os demônios lá fora, eu só estou cooperando. Essa é a ideia de qualquer um de nós que queremos cooperar. Um cooperador, ele só vai pensar nisso, ou ele só vai viver em função disso, né? Só que Davi, quando ele é convidado para morar com Saul, aí começa as coisas mudarem. Olha, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí Saul já começou a criar, sabe, um ciúme, e já intentou, vou matar esse menino, né? E começou a vir a perseguição. Mais ou menos foram aproximadamente uns 10 anos sendo perseguido por Saul. Passou por vários momentos que a qual seria o fim dele. Você pode ler isso nos seus salmos. Poderia ser o fim dele, mas ele continuou. Ele entendeu que a tempestade que ele estava passando, talvez gerava a princípio o medo dele, mas ele tinha certeza que a unção que ele recebeu lá atrás, ela ia prevalecer ele vivo. É isso que fala a unção, amados. Quando o pastor ungiu você... Posso falar, pastor? Quando o pastor ungiu você, já sabe que depois vai vir uma lutinha. Vai vir uma perseguiçãozinha, não vai vir uns probleminha, mas lutinha, a tempestade vai abrir para você. Você pensa que a unção é apenas para chegar aqui, tocar um teclado, tocar um violão, uma guitarra, pregar, quando o pastor der a oportunidade, né, amado? Você sabe o que é isso, né? Aí, não é somente isso, não. Né? E você agora foi ungido por Deus. É como você sinalizasse o inferno e disse, tô aqui, para arrebentar você. Não vai arrebentar não, que eu vou arrebentar ele antes. Aí o diabo começa a pressionar você. Começa Satanás e os demônios pressionar você, para você não conseguir. Mas quando você é perseverante, você entende a chamada de Deus para a sua vida, aí você vence, porque Deus já venceu por você. Então vejamos aqui algumas coisas interessantes, amados.
que Deus, por mais que você pense, mas aqueles 10 anos aproximados, ou pode ser um pouquinho mais, um pouquinho, não lembro, pode ser um pouquinho mais de 10 anos que Davi passou perseguido. Lembra? É isso aí, de 10 a 13 anos. Observe só, esses anos todos serviu para a única coisa que serve para mim e para você, e tem que ser para nós, para buscar a experiência por aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. As tempestades, os devaneios, as lutas, as adversidades não são para poder nos punir, são para poder nos ensinar. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso ainda, mas vamos lá. Terceiro lugar, as tempestades não são administráveis. Ninguém vai conseguir administrar a sua adversidade. A tempestade, não adianta. Quem controla o tempo? É Deus. Quem controla a sua vida? É Deus. Nesse momento, os discípulos estavam no meio do mar. Uma tempestade terrível. Eles esqueceram desse detalhe. Tentaram resolver o seu problema sozinho. Esse é um problema nosso. Tentarmos resolver os nossos próprios problemas sozinhos. Aí estão lá pelejando, segura aqui, segura a vela aqui, porque aqui tem vela de vela, né? Segura a vela aqui, vira para cá, vira para ali, pega o remo, Pedro, pega, rema mais Pedro, Paulo, ou Pedro, ou Tiago, segura um pouquinho, e aí aquela discussão. Aí um deles talvez acordou, assim, peraí, mas ele está dormindo ali, a gente está aqui na peleja, meu amado. Às vezes o detalhe é esse da nossa vida. Nós às vezes deixamos que o nosso ímpeto fala mais alto. Mas na tempestade, só Deus pode resolver o teu problema. E só Ele tem um controle da sua vida. Se você não entregar o controle para Ele, as coisas só vão piorar. Não tem aquela coisa que a pessoa passa por adversidade, até Ele criou ela. E a maioria dessa é nós que criamos ela. E a gente passa por adversidade e queremos resolver, e só vai piorando a cada dia mais. Talvez eles estavam pensando, nós somos pescadores, né? E como pescador, né? Nós temos experiência no mar. Só que ali não era simplesmente uma solução deles. Era uma solução que só Deus podia dar. Aí vejamos o quarto princípio sobre tempestade, é que elas são pedagógicas. Elas são para nos ensinar. Jesus, ele sabia que a tempestade, ela ia se aproximar? É claro, amado, só ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Às vezes tem coisas inevitáveis, já falei aqui, elas são inevitáveis, não tem como você evitar elas. Mas elas são para poder nos trazer aulas. Não adianta só sentarmos dentro de um seminário, de uma academia teológica e ficarmos ouvindo a palavra, aprendendo isso, aprendendo aquilo, mas o que vai prevalecer não é lá na academia teológica. Que vai prevalecer é no dia a dia nosso, quando nós enfrentarmos e estivermos no meio da tempestade. Não adianta ficarmos apenas achando que eu gosto muito de ler, amado. Teologia comigo mesmo. Leio. Aí esses dias atrás, eu hoje, esse ano, eu fiz um propósito de ler. Eu comprei um livrinho lá chamado tipo pão diário, não sei como dar o nome daquele negócio lá. E aí eu estou acompanhando todas as ordens de leitura diária, né? Aí acabou que eu me enrolei, irmão. Acabei atrasando tudo. Atrasei mais de 20, quase 15 capítulos para ler. Aí domingo, eu estava de serviço. Aí cheguei lá, adiantei tudo. Irmãos, eu nunca li tanto capítulo na minha vida como domingo. Eu li mais ou menos mais de 10 capítulos. Isso obedecendo ali, até para poder atualizar a minha leitura diária. Mas é bom isso, eu gosto de ler. Eu tenho vários livros em casa, eu gosto de estudar. Eu dei uma pausa no meu bacharel de teologia, porque faltou tempo, né? Porque eu estou sem tempo de fazer agora. Aí acabou que, né? Mas eu estou lá, eu estou esperando eu ter tempo para
para poder voltar novamente a fazer o culto da sequência do meu bacharel. Eu gosto de estudar, mas isso não é o que vai fazer de nós crente ou não crente. Estudar a Bíblia é muito bom, aconselho você a fazer isso. Ler a Bíblia é muito bom, aconselho você a fazer isso. Mas o que vai prevalecer é o que você vai colocar, tudo que você leu, na sua prática, quando você deparar com a tempestade. É ali que vai prevalecer. Jesus disse uma vez uma parábola sobre 2 construtores. Ele falou assim: olha, aquele que ouve minhas palavras e as cumpre, serão semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vão soprar os ventos, correr os rios e a tempestade, mas a sua casa não vai cair. Mas aqueles que ouvem minhas palavras e não as cumprem, olha só o detalhe, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Soprar os ventos, correr os rios, veio a tempestade e a casa caiu. A diferença é essa. Vocês observem que a parábola que Jesus fala que os mesmos rios que correram, o mesmo vento que sopraram, a mesma tempestade que veio, ela veio para os dois. A diferença é que um estava alicerçado na palavra e o outro apenas leu a palavra. Não é somente ler, é você colocar ela em prática na sua vida. O que está faltando hoje para todos nós é justamente isso. E aí vejamos que Jesus agora estava levando eles para uma aula particular, uma aula prática. E às vezes acontecia isso, amado, para mim, para todos nós aqui. Você lê a Bíblia, leu, que maravilha. Não tem a história da águia? Um dia eu estava lendo assim, interessante a águia, né? Ela é esperta, né? Ela vai lá, incomoda os bichinhos, né, pastor? Aí os filhotes da águia ficam tudo bom, tão confortável. Aí chega um tempo que ela vai tirando aqueles matinhos, né, confortável, e vai ficando só nos gravetinhos. Aí aquele lugar já fica desconfortante, né? Já fica já meio ruim de ficar. Mas mesmo assim elas estão lá. Aí a ave chega um tempinho, ela vai pegar o bichinho, vamos dar um passeio agora. Aí ela vai, solta o bichinho, aí ele começa, né, fica desesperado, aí não consegue voar, ela vai lá e pega o bichinho, vamos levar para lá, hoje você ficou reprovado, né? Amanhã vamos voltar à escola novamente, até que eles aprendem a voar sozinhos. E assim também Deus faz comigo e com você, meu amado. Quando a tempestade vem, é para nos ensinar alguma coisa. Nunca tome elas para como um castigo. Tem pessoas que fazem que Deus fosse um Deus ruim demais. Deus está me castigando. O que eu fiz? Aí ainda faz essa pergunta: o que eu fiz, Deus? Ele até sabe o que ele fez, né? E às vezes fica fazendo essa perguntinha indecente, né? Ele sabe. Todos nós sabemos que existem consequências que nós mesmo procuramos. Deus não tem nada a ver com isso. Uma vez eu fiz uma analogia simples sobre bênção e maldição. Até o meu amigo Aguinaldo, que ele é professor de teologia e tem lá o seu curso teológico lá em Itaguaí, ele falou assim: Wagner, você foi simples até demais, hein? Foi bem direto. Não, mas comigo, teologia é simples, Não tem que ficar inventando, porque a semântica do sei lá o que, não sei nem falar esse negócio. Aí eu vou deixar para lá. Ó, maldição e bênção, o que é? Vamos lá, eu vou falar. O que é bênção? Simples. A bênção é quando a mão do Senhor está sobre a sua cabeça. E quando a mão dele está sobre a sua cabeça, fique tranquilo, amado. Pode levantar o inferno que for. Satanás pode fazer o que ele quiser. Até mesmo, Deus pode até permitir que você passe por situação como passou no caso de Jó. Mas Satanás não vai conseguir nada. Sabe qual é o resultado de a soma total que Jó deu para Satanás? Olha que interessante. Quando Satanás pensou: agora eu vou acabar com ele, Deus permitiu. E o pior para o diabo é que ele perdeu tão feio esse jogo que Deus deu o dobro para Jó. Então Jó foi
beneficiado pelas diversidades. E nós somos beneficiados se nós continuarmos firmes nas adversidades. O que é maldição? É quando a mão do Senhor sai sobre nós. Aí Satanás diz, agora é comigo. Agora eu vou arrasar. Vou acabar com a sua vida financeira. Vou acabar com o seu casamento. Vou acabar com o teu filho. Vou acabar com tudo. Vou fazer uma arruaça. Vou invadir. Mas se a mão do Senhor está sobre a sua cabeça, continua. Continua firme, amados, em nome de Jesus. Vamos lá? Aqui temos algumas coisas interessantes. Versículo 40 diz assim. Olha que Jesus falou para os discípulos depois que eles ficaram lá. Mas mestre, isso vai acontecer comigo, eu vou perecer, eu não estou nem se importando com a gente. É como que a gente, na verdade, a gente fala isso de vez em quando, né? O Senhor nem liga para mim. Olha só a minha vida, olha só a minha vida, olha só que miséria, a dor. Não tem aquele bichinho antigamente? Eu era pequenininha, cara. Eu lembro de oh meu Deus, a dor, miséria, a dor, né? Vamos lá. Aí ele fala no versículo 40. Então Jesus respondeu para eles, olha, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Irmãos, é o que acontece às vezes. Cuidado quando nós vamos dizer que nós somos alguma coisa. É um perigo isso. Quando Pedro chega para Jesus, olha, Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos anciões, dos fariseus, etc. Eles vão me prender, vão me matar. No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aí ele fala sobre alguém que estava lá que ia enganar, assim, não, João. E Pedro falou assim, eu te enganar? Nunca. Nunca vou te enganar. Senhor, eu morro pelo Senhor. Eu disse, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Aí eu fico observando que, mais à frente aqui no capítulo 14, não faz memória, diz a Bíblia que Pedro, quando ouve o galo cantar, as suas lágrimas descem, ele chora copiosamente. E lembrou, eu preciso me conhecer mais. Eu preciso entender que eu sou imprevisível. Todos nós aqui somos imprevisíveis. Um dia Deus chegou, lá no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 9, ele indagou o povo. O coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Quem conhece o coração? Eu não conheço o meu coração. Ninguém aqui pode dizer que eu conheço o meu coração. Mas Deus disse no versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para que vocês tenham o que vocês queiram e que vocês esperais. Eu sou tudo aquilo que está aqui dentro. Se eu quero o melhor para mim, se eu quero viver uma vida de glória com o Senhor, eu tenho que pedir ao Senhor para me ajudar a mudar algo dentro de mim, para que eu possa alcançar os benefícios de Deus. Não vem nessa dizer que, eu mereço isso. Já ouvi isso muitas vezes. Quem somos nós para dizer que nós não merecemos? Irmão, se for entrar nesses méritos, se eu mereço ou não, eu vou dizer assim, olha, eu teria que estar no inferno agora. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele nos resgatou pelo seu amor. E aí, Ele fala, vocês estão tão medrosos. Eu não disse para que nós iríamos passar para outra banda. E aqui, o Senhor Jesus nos ensina algumas coisas interessantes. Primeiramente, em primeiro lugar, Ele nos ensina que, porque Ele tinha, que eles tinham que passar para outro lugar. Primeira coisa que tem que entender é que nós vamos chegar lá. Que você vai chegar lá. Eu me lembro uma vez que alguém contava uma história de um pregador aí que foi contar uma história, falou, ele me passou a história dizendo que ele foi pregar em um determinado lugar. E quando ele chega lá,
ele fala sobre algo, aí entra os moradores da cidade, que eram os xerifes de lá, brabos, com a arma na mão, e se vou agora, cala a boca, pastor! Diz ele que toda a igreja sumiram. Só ficou ele e o pastor da igreja. E mesmo assim, escondido atrás dele. Ele contando a história. Aí ele lembrou de um detalhe. O detalhe era: o Senhor disse para mim que eu vou pregar na Bahia, que eu vou fazer a sua obra na Bahia, mas eu ainda não fui para a Bahia. Então quer dizer que o Senhor não vai permitir que eu morra hoje aqui, porque eu ainda não fui para a Bahia. Se eu não fui para a Bahia, então eu posso ficar tranquilo. Ele foi, encarou, né, a pessoa, aquele grupo. No final das contas, né, eu não conheço muito bem a história, estou resumindo aqui, que me contaram que eles acabaram até mesmo se convertendo. Então é isso, irmãos. Teve uma vez que minha esposa fomos evangelizar um certo cidadão que na região, pastor, o cara era brabo. Ele tinha a fama de matar um bocado de gente lá. Aí ele me liga: pastor, preciso do senhor, preciso me oriente aqui, eu estou passando por uma situação assim assado. E ela ficava assim: amor, você vai lá assim, calma, meu amor. Eu ainda tenho, as promessas de Deus nem se cumpriram na minha vida, então que não vou morrer com ele não. Fique tranquilo. Né? E ela preocupada, sabe que essas mulheres bobas ficam preocupadas com os maridos, né? Aí vamos lá. E pregamos para ele. Ele se converteu. Olha que coisa linda. Uma semana antes dele morrer. Ou mais ou menos assim, uma semana, 15 dias antes dele morrer, o vizinho, que ele tinha feito mal ao vizinho, chegou para mim e disse: Wagner, o fulano me procurou e me pediu perdão de todo o mal que ele me fez. Naquele dia eu falei assim: rapaz, Jesus converteu o que ele come mesmo, né? E ele morreu salvo. Eu creio nisso. Imagine só, se eu tenho medo desse cara, ele ia para o inferno. Então, amados, vejamos que vamos passar para o outro lado. Isso é fato. Você vai chegar lá. Ah, pastor, eu já cheguei a uma idade já absurda. Eu falo isso com meu sogro. Todo ano meu sogro diz assim: eu queria reunir a família, porque não sei o que vai acontecer o ano que vem, talvez eu não vou estar aqui. Eu falo assim: rapaz, estratégia boa do senhor, hein? Eu também estou fazendo a mesma coisa agora. Quem sabe ano que vem eu não estou aqui. E estou aí, ó. O homem já está com 86 anos e todo ano ele fala que vai morrer, né? Esse aqui, ó, ele é esperto, né? Ele desafia o diabo da morte, né? Então vejamos, amados, quando Deus tem promessa sobre a tua vida, você vai passar por outro lado. E a segunda coisa que eu aprendo aqui que Jesus estava com eles. Se Jesus está com você, nada pode levar você a temer. Fique tranquilo. Creia que Ele está com você. Jesus disse uma palavra que eu me agarro extremamente a ela, copiosamente. Disse: olha, eu estarei convosco até a consumação do século. Quando eu li isso, nada vai me fazer desistir e parar. Ele está comigo até a consumação do século. Terceiro lugar é que ele estava tranquilo porque sabia que tudo aquilo faz parte da agenda de Deus. Tudo que nós passamos faz parte daquilo que Deus já agendou que você ia passar, que você vai passar. Não tem como, amado, nós voltarmos, não tem como você fugir. Lembra que eu falei da unção? Uma vez que Deus coloca algo sobre você, lembra de uma coisa? Você vai passar por adversidade. Moisés passou por isso. Abraão, o pai da fé, passou por isso. Davi, como já mencionamos, para chegar a ser rei de Israel, passou por uma situação difícil, mas venceu, amados. E você também vai vencer. A Bíblia fala bem claro: nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Quarto lugar, o que ele diz ensinar? A viver, a estar debaixo do seu poder.
Debaixo do poder de Deus, não existe nada que venha parar Deus. Porque a Bíblia diz que operando Deus, nada pode impedir o poder de Deus sobre a sua vida, amados. Uma vez que Deus determinou algo sobre você, nada vai poder revogar isso. A adversidade às vezes acontece, ou algumas delas não é nem Deus que previu, foi nós que arrumamos. Para quê? Para que nós podamos, e Deus vai permitir que nós vamos passar por elas justamente para poder nos ajustarmos a Ele. Tem uma coisa que eu aprendi, que isso não foi na academia teológica que eu aprendi isso, foi na vida, é que Deus nos chama. E quando Deus nos chama, nós temos que agora nos ajustarmos a Ele. E para ajustar-se a Deus, tem que vestir a roupa que Deus nos dá. E às vezes ela é bem apertada. E tem que andar com aquela roupa apertada às vezes. E para nós finalizarmos hoje, amado, nós temos aqui duas coisas que a Bíblia nos ensina, que Paulo nos passou. A primeira dela está lá em Romanos 8, 28. Diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada vai acontecer sem que Deus permita. Nunca vamos esquecer disso. Ela sempre tem uma forma de cooperar para o nosso crescimento. Você imagina que, irmãos, eu estou 35 anos, parece, no Evangelho, acho que é isso mesmo. Foi 88, não, que fizer a conta rápida me ajuda aí. Acho que é mais ou menos 35 anos, mais ou menos. Ou 34 anos no Evangelho. A primeira vez que eu fui entender, eu era novo convertido, sabe, irmãos? Sabe, pastor? Nunca preguei na minha vida. Fui numa cidade chamada Teófilo Otoni, visitar a cidade como fosse um jovem. Eu tinha 22 anos de idade na época. Irmãos, Deus me colocou na prova. Me botou para pregar no encontro de jovem. A igreja cheia. Nunca preguei na minha vida como se prega num lugar desse, pastor. Irmãos, naquele dia, eu entrei em pânico, é claro, né? Não tinha. Nunca preguei. Mas Deus me movimentou naquele dia. Incrível que pareça, eu peguei sobre o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde Deus mandou pregar. Naquele dia, eu aprendi várias coisas na minha vida. Primeiramente, entender que quem comanda a nossa vida é Deus. E Deus me comandou aquele dia. Irmãos, a igreja, eu olhava para a igreja, sabe? A igreja fria, davam glória. Sabe aquela igreja que você chega assim e fala assim, Deus fala que você vai pregar Pentecoste e você não vê nada acontecendo na igreja? Eu falei assim, e agora o que eu faço? Aí, pela primeira vez na minha vida, Deus me deu o discernimento de línguas estranhas, a interpretação, podemos dizer assim. O irmão vai lá, pastor Rômulo, não sei se ele vai poder me ouvir hoje aqui na live, né? Mas pastor Rômulo, Deus usa aquele homem e começa a falar em língua para mim, e Deus começa a falar comigo. Abra a tua boca, que hoje tu verás quem sou eu na tua vida. É mais ou menos assim que eu entendi a linguagem. E comecei a pregar, e preguei. Irmãos, final da história, foram 3, que eu me lembro, batizados no Espírito Santo, e fora toda a igreja, pulando pelo poder de Deus. A glória de Deus desceu naquele lugar, sem nem que eu entendesse. Então Deus faz isso. Comecei assim a minha primeira pregação. Começamos assim, começamos a entender o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus tem um propósito. E de lá para cá, irmãos, só foi peleja. Só foi luta. É como eu falei para os irmãos, Deus unge, mas depois vem as pelejas. Mas tudo foi para cooperar para o meu crescimento. Nunca se a tempestade vier, fique tranquilo. Elas são para o seu, para cooperar, para que você venha crescer. Hoje, eu sou o que sou. Não é porque eu tenho méritos, não. É porque Deus me colocou na peleja. E você também tem uma chamada muito grande, eu creio nisso.
E para finalizarmos hoje, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, já citamos, vamos citar lá de novo, capítulo 5, versículo 18 de 1 Tessalonicenses. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradece a Deus. Vem para o culto, seja um culto de gratidão, como o pastor falou aqui agora. Vai para sua casa, vem as lutas, vem a dificuldade. Dê graças ao Senhor, agradece a Deus. Olha como Deus prova a gente. Tempos atrás, as coisas começaram sabe que a dispensa começa a assumir as coisas de dispensa, né? Fala assim, rapaz, está fazendo isso rápido, né? E eu já como é que é? Chefe de família, não tem jeito, né? As mulheres falam para ficar calma num dia que nenhum homem fica calmo nessa hora. Eu fiquei preocupado. Ai, meu Deus. No dinheiro não entra, e as dificuldades estão aqui. Aí eu sem querer, aí eu ia lá, abria a dispensa, fechava assim, Senhor, e agora? Aí, de repente, eu abro a dispensa, aí vejo alguma coisa na dispensa. Não é. A minha esposa, aí vem ela, né? Mulher tem que jogar isso na nossa cara. Eu falei para você ficar calmo. Que as coisas, que Deus é o Deus da providência. Irmãos, para ter ideia, Deus abriu nossa empresa lá, abriu um contrato com o Porto lá de Itaguaí. E agora, todo mês, vem um cartãozinho agora, além do pagamento, agora tem ainda um cartãozinho. Aí o pagamento vai para as contas e o cartãozinho vai para as compras. Deus é o Deus da providência. Então vamos crer nisso. Vamos acreditar que mesmo que a tempestade nos traz medo, mas ela não pode nos parar e nem nos neutralizar. Uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é de deixar que as adversidades, que as tempestades me prendam dentro de casa, dentro de quatro paredes. Independente qual esteja a circunstância da minha vida, sempre estarei pronto para pregar a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. E lembrando que cada culto nosso deve sempre ser um culto de gratidão a cada dia. Hoje é quarta, culto de gratidão. Amanhã é quinta, culto de gratidão. Domingo, culto de gratidão. Sempre agradecendo. A oferta sempre tem que ser essa. Se você ler o Salmo 116, todo, não é só o 14, o 13, 14, não, o 10, 14, até 14, não. É ler todo. Um dia eu fiz isso, um dia eu ficava sempre ouvindo o Zé, só lendo o 13, do 10 a 14, que dali o Senhor, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, mas... Aí entrou aquela curiosidade. Peraí, eu tenho que entender porque o salmista, incrível que pareça, que quem escreveu esse salmo foi o rei Ezequias. Eu nem sabia disso, depois eu fui descobrir isso, que assim, fiquei mais maravilhado ainda. E aí eu comecei a ler o salmo todo. O salmista Ezequias falando, o salmista, o Senhor me livrou da morte, aconteceu isso comigo. Ele começou a falar o que aconteceu com ele. E quando ele chega ali no versículo 10, aí ele fala, por tudo isso, o que eu darei ao Senhor, por todos os benefícios que tem me dado? Aí você fica pensando, como é que eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Já imaginou? O que eu tenho que fazer? Eu vou para a igreja. Não, só isso não vai adiantar não, irmãos. Não, Deus não vai aceitar somente você vir para a igreja, não. É claro que será uma boa, você não faltar culto nenhum. Mas isso não é o bastante. Mas ele acrescenta o salmista. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso quer dizer, eu não vou cansar de falar da salvação para as pessoas. A única forma que eu e você temos de agradecer a Deus é testemunhar do poder de Deus para as pessoas. Testemunha.
você estará agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito a você. E para finalizar, eu vou finalizar, irmão, em nome de Jesus. Mas eu tenho que citar o que Jesus disse para os discípulos antes deles se ascenderem aos céus. Recebereis o poder que há de vir sobre vocês. Serei testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéias, Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus não é para demonstrar, é para usar em função para o crescimento do reino de Deus. Quer poder? Então, sabe que esse poder é para você testemunhar. Que Deus abençoe vocês. Fico grato a Deus por estar aqui hoje, nesta noite. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela veio primeiramente em meu coração. E para que também pudesse compartilhar com vocês nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Para Deus toda a honra, para Ele Deus toda a glória, para Ele Deus todo o louvor. É assim que Deus faz. Às vezes, nós nos botamos como fracos. Mas Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Essa palavra que você ouviu, seja aqui dentro do templo, ou aqueles que vão ver no YouTube, né, pastor? Que ela possa aplicar no coração de cada um e tomar posse da bênção que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Não tenha medo. Vá em frente, siga o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Chama a irmã Ivoni aqui, e também o pastor. Eu vou entregar a ele. Eu gostaria se alguém pudesse tirar uma foto. Eu estou passando para mãos do pastor esse certificado. Tem como título de posse, que diz assim: eu, Mário Roberto Gomes dos Santos, pastor presidente da Igreja Ministério Fruir em Cristo, nomeio o senhor Wagner Dias da Silva, pastor dirigente, estando habilitado e credenciado para dirigir eclesiasticamente a Igreja Ministério Fruir em Cristo, filial de Itaguaí, 14 de janeiro de 2023. Eu passo as mãos do pastor. Tudo aí foi o dia da posse lá que nós fizemos, lá em Itaguaí, e ficou para mim passar para ele. Ainda tem a ata, hein, pastor? Porque a coisa de Deus tem que ser tudo organizado e bem feito. Amém? Domingo estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quem vai dirigir o culto é a irmã Vânia. E quem vai pregar, eu falei, foi a irmã Priscila. E nós temos no domingo a apresentação de um membro da igreja. Que o pai é membro, a mãe é membro, o avô é membro, o neném também vai ser membro, já é um membro da Igreja Ministério Fruir. Então, nós vamos estar fazendo aqui a apresentação no domingo, não é, Márcio? Amém. Estamos aqui para fazer a apresentação. Eu sei que pode vir muitas pessoas, vamos orar para não chover, porque para a gente fazer o culto lá fora, para ter mais conforto, né? Que Deus abençoe. Fala, meu irmão. Amém. Pediu o pastor para fazer essa oração para ele.
Você querendo o poder da oração, amados? Antes de nós orarmos, eu queria comunicar ao pastor que aquela senhora, viu, pastor? Que nós fomos visitar, fazer o culto lá no jardim, já está já em casa. Né? Amém. E nós estávamos, né? Amém, irmãos. Nós tivemos o culto de Silva Jardim agora, sábado. E uma senhora estava internada, nós oramos lá e Deus já trouxe para casa em nome de Jesus, né? Vamos orar pela Naira, né? Eu tenho certeza que Deus tem o poder de fazer a sua obra nesse momento. Pai amado, Pai querido, aqui estamos no poder do nome de Jesus, debaixo da sua autoridade, Deus, debaixo da tua unção, Deus amado, da sua vontade, da sua palavra, Deus, e neste momento, para o encontro até essa criança, Naira, Senhor, Senhor, vem agora em nome de Jesus. Na vida da Naira neste momento, abençoando agora os médicos que ela vai passar, e que tudo seja para a glória do teu nome, que o seu nome venha a ser glorificado hoje na vida da Naira, Deus. Nós aqui ministramos agora toda sorte de bênção espiritual e cremos no poder da oração, cremos na sua ação na vida dela, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor nos proporcionar uma noite maravilhosa na Tua presença. Eu te agradeço, meu Pai. Agora, Deus, quando nós estamos nos retirando do templo, eu te peço, Deus, seja com cada um dos irmãos. Livra, Deus, das balas perdidas, livra dos homens sanguinários. Pai, aqueles que vão pegar seu veículo como pastor, Pai, leva ele até Itaguaí. Livrando, Pai, de colisão, Pai, de atropelamento, de balas perdidas. E nós que vamos, como eu, de bicicleta, e outros que vão até de pés, Senhor. Da mesma forma, Pai, proteja. Ah, Deus, como eu sempre te peço, visita os nossos lares, Pai, para quando nós chegarmos encontrar paz e harmonia. Porque sabemos, Deus, quando viemos te adorar, o inimigo tenta contra-atacar, mas ele é derrotado no nome de Jesus Cristo. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador, que nós possamos dormir e acordar amanhã e dizer, só o Senhor é Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Erga sua mão para frente e receba a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, a paz eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a volta de Jesus, e que todos, em uma só voz, possamos dizer, a vitória é nossa.